Olá, navegantes! Tudo bem com você? Que bom estarmos juntos. Hoje nós atrasamos um pouquinho. Hoje o dia está alucinante aqui. Uma correria tremenda, compromissos a manhã inteira. Fiz um lanchinho muito rápido aqui. Ainda tem um doce para comer aqui, para atravessar a tarde. Mas eu não poderia deixar de estar com você aqui nessa quinta-feira, às 13 horas, já passaram das 13 horas, né? E nós estamos aqui para conversar sobre saúde mental. Você sabe que um dos grandes privilégios que eu tenho tido na vida, hoje, é esse momento que eu gasto com você, falando sobre saúde mental. Porque, a depender da nossa saúde mental, nós poderemos ter uma vida boa, uma vida bacana, uma vida maravilhosa, uma vida com esposo, esposa, parceiro, parceira, filhos, família, trabalhando, estudando, aprimorando, fazendo uma pós-graduação, ganhando nosso dinheiro. Mas se a vida mental não estiver bacana, se não estiver inteira, se não estiver gostosa, se a gente não consegue se relacionar, aí a vida se torna difícil, aí é complicado, é difícil viver com o marido, com a mulher, com o filho, com a família, com o emprego, aí não tem promoção, não tem aumento de salário, e aí a gente vai ter uma série de dificuldades. Eu vou ali pegar o meu ar-condicionado que eu já estou com calor. Para variar, eu sempre dou uma saidinha, né? Eu vou chegar a um ponto ainda em que eu vou ter uns 4 assessores aqui, e a minha única função vai ser conversar com você. Porque é para isso que a gente vem aqui a cada quinta-feira, 13 horas, e a cada domingo, às 19. O Robson Cheiro está aqui conosco. Mateu Torres também está conosco. A Leisa Toqueto está aqui conosco. A Leisa Toqueto, eu já falei, eu falo toda semana. É minha esposa, minha amante, minha secretária, cuida da minha agenda. Eu só converso com as pessoas. Quem cuida do resto é a dona Leisa. E é ela que manda em mim também. E me ajuda a me vestir também. Está conosco a Luana Leal, aqui no canal Mente Quântica. Está conosco a Luciene Souza. Está conosco a Kátia Sarpa, aqui também no canal Mente Quântica. Está também a Elza Cassi, aqui no canal Mente Quântica. Então estamos com muita gente bacana aqui no Psi Elias Pereira. Um beijão para você. E aqui no canal Mente Quântica. E eu sempre lembro que o canal Mente Quântica é uma gentileza, é um espaço que quem abre para nós é a nossa querida amiga Kênia Bastos. A Kênia Bastos é uma empresária do estado do Rio de Janeiro e ela criou esse canal para que pudesse dar a sua contribuição com a sociedade, para que tivessem uma vida holística melhor em todos os aspectos. Então aqui tem advogado, aqui tem gente que conduz espiritualidade, aqui tem gente que faz música muito bacana, como o meu amigo Ed Carvalho. E a minha parte é falar sobre saúde mental, é falar sobre psicologia, né? Eu sou psicólogo clínico, eu sou teólogo, estudo direito e trabalho em 3 frentes básicas. Trabalho com psicopatologias, que é ansiedade, depressão, pânico, fobia, ideação suicida, que são as doenças do sistema mental, do sistema psíquico, né? Trabalho também com aconselhamento de casais e aconselhamento de família. E é uma das áreas que eu tenho gostado muito de fazer. A gente tem ferramentas de última geração para detectar o perfil de cada membro da família e ajudá-los nessa integração. E esse ano estou atuando também, estou trabalhando com o autodesenvolvimento. Você que quer mudar de carreira, você que está fazendo um aprimoramento de carreira, você que está esperando uma promoção, você que está querendo dar um up na sua vida, nós temos trabalhado com isso também. Essas 3 frentes, que é o que faz a nossa felicidade, né? É o que faz com que a gente possa viver bem.
é ter uma mente boa, bacana, sadia, saudável, é ter uma família legal, uma família bem organizada e é poder estudar e trabalhar de maneira adequada também. Tá certo? Última coisa que eu quero te falar, antes de ir para o nosso assunto de hoje, é que eu moro e atendo aqui na região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, Hortolândia. Os meus pacientes estão espalhados pelo mundo todo. Hoje, 95% deles eu os atendo online, né? Hoje, a partir das 2, das 3, vou ter uma bateria de atendimentos online, vai até as 9, 10 horas da noite, tem que ver a agenda. Às 2 horas eu vou atender um amigo aqui para tratarmos de uma questão especial para mim, para ele também, e depois começar as atividades terapêuticas, psicológicas, não é? E eu quero adiantar hoje, primeira vez que eu faço isso, eu quero dizer sobre o que vamos conversar no domingo. No domingo vamos falar sobre o aborto. Vamos falar sobre o aborto natural ou espontâneo e os traumas que isso pode deixar para a mulher, para aquele que seria o pai, para o restante da família. Vamos falar sobre o aborto que é praticado nas clínicas clandestinas por aí. Vamos falar sobre o aborto que as pessoas praticam em clínicas super chiques, mas de maneira totalmente fora da lei. E vamos falar daquele aborto que é consentido pelo Código Penal brasileiro, o aborto que ele é previsto em lei. Vamos conversar sobre o aborto, que é uma temática bastante penosa e muito presente. Há muito aborto acontecendo entre garotas de 12, de 13, 14, 15. Na adolescência o aborto rola solto, você não faz ideia. Nós vamos conversar sobre isso domingo que vem, às 7 horas da noite. Perfeito? Sobre o que é que iremos conversar hoje? Vou dizer 2 coisas. Há mais ou menos, há uns 2 anos e meio atrás, o assunto de hoje estava muito na moda entre adolescentes. Pois é, entre adolescentes. E eu recebi um número significativo de adolescentes. Eu vivo num lugar onde há muitas escolas na região. Há uma universidade grande. E um número grande de adolescentes me procuravam e tentavam dar uma forçadinha assim, para ver se eu os enquadrava nesse diagnóstico aqui, que nós vamos tratar hoje. Que não é nada glamuroso, mas ele pode se tornar glamuroso. Essa é a coisa intrigante do que nós vamos conversar hoje. Então isso esteve na moda entre adolescentes, há 4, 3, 2 anos atrás. Hoje, um pouco menos. Quando a medicina entrou, mostrou a gravidade do problema, aí os adolescentes recuaram e disseram, não, isso aí eu não quero para a minha vida. Não é? E uma outra coisa que eu estou lembrando agora é que quando eu fiz a minha faculdade, tinha uma pessoa que ela sentava numa determinada cadeira. Assim como acontece nos auditórios que se frequenta semanalmente, assim como acontece nas igrejas, você sabe que tem gente que sempre senta naquele lugar, né? Você faz faculdade, você está no colegial, se você frequenta algum lugar de reunião pública, você sabe que tem gente que senta naquele lugarzinho dele lá, né? E quando a gente quer localizar, a gente até já sabe para onde olha, né? Eu dei aula na faculdade aqui, e quando eu queria conversar com o João Pedro, eu já olhava e sabia onde ele estava. Queria perguntar alguma coisa para a Mariana, eu já sabia onde ela estava sentada, né? E esse camarada sentava nessa determinada cadeira. Naquele dia, eu não me lembro por que cargas d'água eu cheguei e sentei num outro lugar que não era o lugar que eu costumava sentar, né? Às vezes variava um pouco, eu gosto de ficar no canto, perto da parede, para observar o cenário todo, né? Ou perto da janela,
sempre nos extremos, né? Mas eu sentei num determinado lugar. Passou um tempinho, chegou um amigo, ele é amigo, até hoje é amigo querido, mas ele chegou, jogou a mochila dele em cima da cadeira não, da carteira e falou: "O que você está fazendo aí?" Falei: "Eu estou aqui esperando o professor entrar para a gente assistir a aula." Ele falou: "Mas esse não é o seu lugar." Na época eu não tinha muita inteligência emocional, e talvez nem tenha muito hoje. Mas aí eu falei: "Repete para mim o que você acabou de falar." Ele falou: "Esse é o meu lugar." Eu disse: "Quanto é que você paga de mensalidade?" Ele disse: "A minha mensalidade aqui é tanto." "Por quê?" Eu disse: "Amigo, é a mesma mensalidade que eu pago. As cadeiras não estão numeradas." E aí eu fui sarcástico, eu reconheço. Me desculpa esse amigo, se estiver me vendo agora ou for ver depois. Aí eu disse: "Olha, aqui não tem cadeira numerada, aqui não é teatro, eu estou sentado aqui e vou ficar até o final da aula aqui." Ele pegou a mochila dele, bateu na carteira de novo e veio em cima para me ameaçar. Aí eu disse: "Não, aí não." Aí eu peguei, juntei minhas coisas e falei: calma, companheiro. Não é assim, não precisa chegar nesse ponto. Tem um monte de carteira aqui, eu vou para uma outra carteira, você senta no seu lugar, não há problema. Eu me levantei, fui, sentei numa outra carteira, aí ele sentou na carteira dele, se esparramou, abriu as coisas dele e assistimos a aula. Hoje somos grandes amigos. E eu fiquei pensando, por quê? Que diabo foi isso que aconteceu aqui? O que rola na cabeça desse cara? Hoje eu consigo entender, mais ou menos. Até por uma série de outros eventos que têm ocorrido em sua vida, eu consigo entendê-lo. Eu consigo compreendê-lo. Eu quero falar da síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Você pode ter um filho Asperger e não sabe. Você pode ter uma filha Asperger e não sabe. Você pode ter um irmão mais velho Asperger e você não sabe. O gerente do seu banco pode ser um Asperger e você não sabe. O reitor da sua universidade pode ser um Asperger e você não sabe. O que é um Asperger? Um Asperger é uma pessoa que ela faz parte do espectro autista. Ele é um autista, mas ele é um autista num grau leve, num grau moderado. E eu quero dar apenas 10 características de alguém com síndrome de Asperger. Para quê? Porque é muito provável que você conheça, tem na família. Quando está na infância é mais fácil diagnosticar. Depois que cresce, só vai ser diagnosticado se tiver uma depressão, se tiver uma ansiedade, e fatalmente terá, não é? Então eu quero conversar um pouco sobre a síndrome de Asperger. Faz parte do espectro autista, e um detalhe muito curioso é que quem tem Asperger não é considerado uma doença, é uma condição. Tanto o DSM-5, que é da Sociedade de Psiquiatria Americana, quanto o DSM, quanto o CID-10, dia 1º de janeiro de 2022, nós vamos receber o CID-11. Tanto no CID-10, no futuro CID-11, o Asperger ele está no espectro autista, mas eu e você não podemos falar que se trata de alguém doente.
Por quê? Porque você não tem medicação, porque você não tem tratamento. O que você tem é uma boa psicoterapia para ajudar a família e o Asperger a lidar melhor com o mundo. Quais são as características de alguém com Asperger? A primeira característica é um pensamento rígido, é um pensamento firme, é um pensamento que a gente costuma dizer que é um pensamento que cola na cabeça. Ele tem pensamentos fixos sobre uma série de coisas. E, além do pensamento rígido, ele tem dificuldade de compreender as suas emoções. Por exemplo, ele não sabe se ele está com raiva, ele não sabe se ele está ansioso, ele não sabe se ele está triste, ele não sabe se ele está odiando alguém. Então, tudo isso forma um mosaico na mente dele. E ele não consegue entender as suas emoções. Eu devo ter mencionado aqui já que eu tive uma paciente, uma jovem senhora muito sábia, de uma família querida aí. E quando o filho dela manifestava alguma reação, ela chamava o filho e dizia assim: você sabe o que está acontecendo com você? E o garoto, 4, 5, 6 anos, dizia: não, eu não sei o que está acontecendo. E ela dizia: olha, a mamãe está percebendo que parece que você está com raiva. Está com muita raiva. Está com raiva de alguém, está com raiva de alguma coisa. Ou então a mãe dizia: mamãe está percebendo que você está triste, que você está infeliz com alguma coisa. O que está acontecendo com você? Você está pensando em quê? Alguém fez alguma coisa para você na escola que deixou você triste hoje? E ela ensinava as emoções para as crianças. E hoje são já adolescentes, são meninos maravilhosos. Ela se tornou mãe há coisa de 3 anos e pouco, novamente. Mas ela tinha essa habilidade. Se fosse uma criança Asperger, por mais que a mãe tivesse a habilidade em tentar ajudar ela a entender o que ela estava sentindo, o Asperger não consegue entender o que ele está sentindo. Ele não sabe o que ele está sentindo. Ele não sabe o que ele está experimentando. Entendeu, Maria Sena? Entendeu, Lúcia, do canal Mente Quântica? O Asperger, ele não consegue entender o que ele sente. Por isso que uma das tarefas na terapia com alguém com Asperger é ajudá-lo a identificar os seus sentimentos. E às vezes a gente recomenda até ele ter uma agenda, um caderninho, né? E quando ele está sentindo alguma coisa que não é legal, que ele escreva, que tente colocar, que descreva ali o que ele está sentindo, para ler com a gente depois, para a gente ajudá-lo a entender o que é que ele estava sentindo. Então veja, uma criança ou um adulto com síndrome de Asperger não consegue entender o que é que está sentindo. Uma outra coisa, ele tem dificuldade, ele não é rebelde. Ele não é rebelde, não é. O Asperger não é rebelde, mas ele não consegue introjetar regras. Por exemplo, se ele chega no banco e tem uma fila de 4 pessoas num caixa eletrônico, ele chega e ele vai do lado de quem está no caixa eletrônico, esperando a pessoa sair para ele entrar. Você deve estar pensando assim: espera aí, o cara não está vendo que tem 4 pessoas na fila? Ele não filtra isso. Ele não consegue se dar conta disso. Eu não sei como é hoje, mas quando eu estava no 1º, 2º, 3º, 4º ano, nós fazíamos uma fila grande para entrar em sala de aula, não é?
Aí a professora estava por ali, o monitor, e nós entrávamos em fila, e cada um ia para a sua carteira. Uma criança com síndrome de Asperger, ela chega na escola, ela vai passando do lado da fila e ela vai entrando na sala de aula se a porta estiver aberta. Aí a professora diz: ei, fulaninho, vai para a fila. Aí ele chega perto da porta e fica na fila. Aí a professora fala: querido, você acabou de chegar, vai para o final da fila. E ele não entende, ele pode ficar tenso, nervoso, triste, irritado. A professora está de marcação comigo, a pro não gosta de mim. Por quê? Porque ele tem Asperger. Compreende? Ele tem um autismo que não é facilmente detectável, mas que mexe com o interior dele. Tá entendendo, Adriana? Tá entendendo, Herto? Tá entendendo você, Ilva Oliveira? Tá entendendo aí você, Anne Oliveira? Muita gente bacana aí. Uma outra característica de quem tem a síndrome de Asperger acaba se tornando uma vantagem para ele. Por quê? Não necessariamente uma vantagem, porque ele já deveria ser assim mesmo, né? Mas ele não tem atraso na linguagem e nem no desenvolvimento da inteligência, como acontece normalmente com o autista de espectro um pouco mais severo. Então, ele não tem nenhum problema com a linguagem. Ele aprende a falar no tempo certo, ele desenvolve a inteligência no tempo certo, a sua inteligência não tem prejuízo nenhum, cognitivamente ele não está prejudicado em nada, e por incrível que pareça, quem tem a síndrome de Asperger, a sua inteligência ou está na média ou está acima da média. Você praticamente não encontra um Asperger com inteligência abaixo da média. Ele está na média ou ele está acima da média. E ele não tem problema nenhum com a linguagem. Ele pode se tornar um grande orador, um grande professor, ele faz interlocução com as pessoas sem problema nenhum no que diz respeito à linguagem. Aí você diz assim: mas, doutor Elias, onde é que está o prejuízo, então, de alguém com síndrome de Asperger? Nas características afetivas, emocionais e nos sentidos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Por exemplo, alguém com síndrome de Asperger, ele tem a necessidade de criar rotinas fixas. Ele precisa ter rotinas fixas. Quando ele acorda pela manhã, ele precisa saber exatamente quais são as 3 ou 4 coisas que ele vai fazer de manhã, qual vai ser o horário do almoço, onde é que ele vai almoçar, com quem ele vai se assentar e o que é que ele vai fazer à tarde. E se ao longo do dia, vamos supor, ele tem um dentista marcado para as 3 horas da tarde. 1 hora, logo após o almoço, o dentista liga ou a secretária e diz: olha, hoje o dentista teve um problema, não vai poder atender, vamos remarcar para amanhã. Com o perdão da palavra, você ferrou a vida de quem tem Asperger. Porque ele vai ter uma tarde péssima. Porque você desorganizou a vida dele. Mudanças na sua rotina diária deixa quem tem síndrome de Asperger desorganizado. Se ele for um adulto com a cognição funcionando ok, ele vai conseguir se reorganizar. Isso, Cláudia, é o autista de grau leve. É disso que nós estamos falando.
Agora, se for uma criança, vai ser uma tortura. Ela não vai saber o que fazer. Daí a história da carteira, que eu contei no começo. Uma criança com síndrome de Asperger, ela tem uma carteira onde ela senta. Aquela é a carteira dela. Se ela chegar um pouquinho atrasada, o que não vai acontecer, porque eles não se atrasam, eles têm rotina. Se é para acordar 6h30, eles acordam 6h30. Estou me lembrando agora de uma história de alguém que eu não sei se tinha Asperger ou não, mas talvez tenha tido, é só uma conjectura. O filósofo Immanuel Kant. Conta-se que da casa dele até a universidade e da universidade para casa, ele fazia em horários tão rígidos e tão precisos que qualquer morador das ruas por onde ele passava poderia acertar o relógio pelo horário que ele passava. Immanuel Kant, um dos grandes filósofos do iluminismo, do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Então você não pode sentar na cadeira dele, porque a cadeira é dele. Agora, veja, eu e você, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, nós também não temos um lugar que a gente gosta de sentar lá, naquele lugarzinho? Também não temos? Temos, né, Só Oliveira? Temos um lugar. Você, Silvana, Massone Silvana, Josi Pereira. Os adultos também temos um lugar que gostamos de sentar nas reuniões sociais. É por isso que eu tenho aquela ideia que você já conhece, que todos nós temos a mesma natureza. Pode ser que quem é diagnosticado com síndrome de Asperger, de 0 a 100, ele tenha 2,2 de autismo. Mas eu posso ter 1,3, 1,2, 0,9. Por quê? Porque não há ser humano que funcione em 100% em todos os aspectos da sua existência. Quer levar um susto? Eu vou dar um susto em você agora. Duas coisas que você nunca pode falar. Você nunca pode falar que nunca vai assassinar alguém. Você pode até falar, só que não vai ser verdade. E você não pode falar que nunca vai surtar. Por que você não pode falar que nunca vai assassinar alguém? Sabe lá o que é um pai ver sua filha sendo estuprada e flagrar isso? A maneira como ele parte para cima do agressor, podendo causar uma morte? Então você não pode falar que nunca vai assassinar alguém. Quanto ao surto, pior ainda. Está tudo aqui dentro. Você não sabe como é que você vai estar emocionalmente daqui 3 anos. Eu não sei como é que eu vou estar daqui 3 anos emocionalmente. Então, nós temos graus diferentes de toda e qualquer característica humana. Eu não sei porquê, parece que nós caímos, alguém nos derrubou novamente aqui no... Deixa eu ver se voltamos. Voltamos ao vivo no canal Mente Quântica. Eu acho que estamos no canal Mente Quântica. Vamos ligar aqui e ver se voltamos ao vivo no canal Mente Quântica. Alguém nos derrubou aqui de novo, hein? Meteram uma rasteira violenta na gente, vieram com uma voadora de 3 pés no nosso peito
e nos derrubaram aqui do canal Mente Quântica. Mas já estamos entrando, novamente. Ok, voltando no canal Mente Quântica, não é? Pois é, alguém nos derrubou aqui, quer dizer, alguém não, né? Enfim, caímos aqui, mas já estamos de volta. O que fatalmente vai prejudicar um pouco a nossa live depois, quando ela tivesse que ficar no canal, mas lamentavelmente essas coisas acontecem. Muito bem, sétima característica de alguém com síndrome de Asperger. Ele tem interesses muito específicos, intensos. Alguém com síndrome de Asperger, ele desenvolve interesses por coisas e ele é capaz de passar horas e horas com o seu interesse. Se ele gosta de ler ficção, ele vai ler 6 horas seguidas. Se ele gosta de futebol, ele vai jogar futebol 3 horas seguidas. Se ele gosta de videogame, ele vai ficar videogame a noite inteira. Consegue entender? Ele desenvolve gostos específicos que, quando bem canalizado e direcionado, faz com que ninguém o supere na vida profissional. Você já pensou um médico sem nenhum prejuízo cognitivo, que tem um interesse acima da média pela medicina? Eu tenho a impressão que o Albert Einstein deve estar assim de Asperger. Sírio-libanês também. Homens e mulheres que se dedicam 18, 20 horas por dia se precisar. Porque gostam daquilo que fazem. Essa é uma característica do Asperger. Interesse muito grande por algumas questões. Isso vai variar dependendo da sua idade. Se for criança, adolescente, adulto. Claro que vai variando os gostos, não é? Pastor Josué Franco dando boa tarde para você também, meu caro. Bom vê-lo aí. Acabou de entrar. Tem uma outra pessoa que entrou, X Hars. RXHARZX. Eu não sei como se pronuncia o seu nome, mas boa tarde para você também. Maria Furtado acaba de entrar aqui no canal Mente Quântica. Estamos indo para a parte final da nossa conversa sobre Asperger. Lembrando que domingo que vem, às 7 horas, falaremos sobre o aborto. Porém, alguém com síndrome de Asperger, ele não desenvolve uma boa coordenação motora. Talvez ao longo de sua vida, ele vai precisar de umas sessões de fisioterapia. E ele poderá ter uma postura mais adequada, mais elegante, mas normalmente ele é desajeitado. Você olha e diz, esse cara é desajeitado, não é? Mas é a síndrome. É algo que está aqui dentro que ninguém sabe. Será que ele está tentando se esconder de alguém, de alguma coisa? Ninguém sabe. A mente é um grande mistério. Mas é claro que há como corrigir isso, não é? Assim como seus hábitos estranhos podem ser trabalhados numa boa terapia, o seu jeito desajeitado, seu jeito estranho de andar, pode ser corrigido com uma boa fisioterapia, um professor de educação física. Como é que se chama? Aquelas pessoas que vão na casa das outras para um personal, enfim, né? Isso pode ser corrigido. Em função de tudo isso, e até por não reconhecer as suas emoções,
A pessoa que tem síndrome de Asperger, ela tem um descontrole emocional. Ela tem um descontrole emocional, não é? Então, não é fácil conviver com alguém com síndrome de Asperger nesse aspecto. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Asperger, eu vou tomar a mim como um exemplo, para que você possa entender melhor. Os meus ouvidos e o meu olhar são treinados clinicamente, não é? No começo da semana, segunda-feira, sempre que eu vou fazer a sessão com alguém, primeiro eu ligo no áudio para ver como é que a pessoa está, se ela está penteada, se trocou, se está sentada, se está ok, se podemos ir para a câmera, né? Meus pacientes sabem disso. Eu já cansei de pegar gente botando pijama, penteando o cabelo, abotoando as calças, e aí eu vi que não dava assim. Então eu ligo primeiro, né? Eu liguei para uma pessoa, a hora que ela atendeu, eu disse, olá, boa tarde. E ela disse, boa tarde. Quando ela disse boa tarde, eu percebi, ela não está bem hoje. E a sessão foi só uma confirmação de que aquele dia ela vivia um dia péssimo. Porque o meu ouvido está treinado para isso. Eu vou receber uma paciente aqui às 2h. Semana passada ela veio. A hora que eu abri a porta e bati o olho, e ela de máscara, eu disse, hoje não está legal. E na conversa não estava legal. Alguém com síndrome de Asperger não lê sinais no semblante do outro. Você está com um semblante irado, com raiva, está com ira por alguma coisa, ele chega conversando com você como se estivesse tudo normal. Ele não respeita o seu semblante de que você está a ponto de esganar um. Se você chega feliz, tranquilo, sorri, dá um tapa no ombro dele, diz, e aí fulano, como é que tá? Ele vai dizer, beleza. Ele não entra no seu clima porque ele não reconhece os seus sinais. Os sinais não verbais que nós reconhecemos um no outro e que nos ajuda a interagir emocionalmente, o Asperger não tem isso. Ele não desenvolveu isso. Ele nem sabe o que é isso. Eu tenho um paciente adulto que tem Asperger. E a comunicação com a esposa dele é difícil. A gente está trabalhando com os dois, mas ele não reconhece sinais. Ele não reconhece tom de voz. Se você falar com ele em tom irado, ele vai responder como se estivesse tudo numa boa. Mas se você falar com ele num tom bem animado, ele não vai perceber que você está muito animado aquele dia. Ele vai tratar você como alguém que está conversando com ele. Esse é o Asperger. Tem problema cognitivo? Não. Tem dificuldade na fala? Não. Mas não reconhece sinais não verbais. E daqui a pouco eu vou terminar com uma coisa impressionante para você. Ele tem hipersensibilidade a estímulos. Última característica. Então, tá todo mundo aqui ouvindo música, não é? Tá num som bacana para todo mundo. Alguém com Asperger, ele vai se levantar, irado, morrendo de raiva, pisando duro e vai sair. Por quê? Porque a música tá estridente demais para ele. Tá rolando uma música aqui. Tá todo mundo achando que a altura está normal.
E ele diz assim: ei, alguém pode aumentar aí para eu conseguir ouvir essa música? Então, os sentidos dele podem enganá-lo. O olfato também é assim. O paladar, ele tem gostos diferentes. A textura do que ele come tem que estar de acordo com o gosto dele. Senão não desce, não entra, a comida não vai. Síndrome de Asperger. Do espectro autista, mas bem leve. E agora eu quero terminar, estamos concluindo já. Eu quero falar de alguns famosos com síndrome de Asperger, diagnosticados, tá certo? Aqui não tem conjectura, aqui são diagnosticados. Bill Gates. Você acha que se Bill Gates não tivesse Asperger, ele conseguiria mergulhar tão profundamente como mergulhou no seu programa de computador que é usado no mundo todo? Um outro com síndrome de Asperger, Albert Einstein. Você acha que com 21, 22 anos ele teria feito a teoria da relatividade se ele não fosse Asperger? Se ele não tivesse condição de ficar 12 horas por dia escrevendo? Outro com síndrome de Asperger, Nikola Tesla. Meu garoto estava dizendo que o Tesla hoje é o homem mais rico do mundo. E é um dos cientistas mais brilhantes do mundo hoje. Diagnosticado. Síndrome de Asperger. Steven Spielberg. Você acha que Spielberg teria produzido o que já produziu? A gente não consegue lembrar tudo que ele produziu. A começar com ET, há quase 30 anos atrás. E vindo da sua produção cinematográfica, os temas que ele aborda, os detalhes. Síndrome de Asperger. Tim Burton. Tim Burton é o autor da... Acho que ele ficou mais famoso com a Noiva Cadáver, né? E ele é um grande artista americano, não é? Meio sombrio, meio depressivo, não é? Tim Burton, síndrome de Asperger. Mais 4 ou 5 aqui apenas. Woody Allen. Woody Allen todo mundo já sabia, né? Quer dizer, todo mundo assim. A grande maioria de quem acompanha a filmografia de Woody Allen dá para perceber que há um Asperger ali, né? Que há um autismo moderado ali. Poliana Maria Araújo, boa tarde. Quanto tempo que não te ouço? De onde é você? Me ajuda a lembrar. A Sandra Campos também está aí. Preciso falar com a Sandra Campos, já falei. Na correria não está dando, mas vai dar certo. Outra pessoa com síndrome de Asperger. O ator Keanu Reeves, não é? Que fez a série Matrix e que fez a trilogia John Wick mais recentemente. Síndrome de Asperger. E Beethoven, já há muito tempo, né? Beethoven evidentemente não está vivo, mas eu quero falar de 2 pessoas que estão vivas. Michael Phelps. Michael Phelps, que há uns 10, 12 anos, numa Olimpíada aí, ganhou tudo. Os nadadores se jogavam na água já sabendo que iriam ficar em segundo lugar. Lutavam pelo segundo lugar, porque o primeiro era do Phelps. Provavelmente por quê? Porque deveria treinar 8, 10, 12, 15 horas por dia. Tá certo?
E o último que quero mencionar, que você também já sabe, é talvez o argentino que a gente mais gosta e admira, que é o Lionel Messi. Lionel Messi é de conhecimento comum, né? Que ele tem um autismo leve. E eu só estou informando que o nome desse autismo leve é Síndrome de Asperger. Tá certo? Era isso que tinha para conversar com você hoje. Talvez tenha um filho, talvez tenha um pai, um professor, um amigo, um conhecido, que tem atitudes que você não entende. Tolera, tenta compreender, tenta relevar. Pode ter uma patologia leve ali que ninguém diagnosticou. Mas pode ser alguém que está sofrendo muito com as suas psicopatologias. Síndrome de Asperger. Do grupo dos autistas, mais leve. Sem prejuízo de comunicação, sem prejuízo de cognição, cognição normal ou acima, e por se dedicarem muito a determinadas coisas, normalmente alcançam sucesso. E quanto aos desajustes emocionais, nada que uma boa psicoterapia não possa ajudar. E a gente não fala em resolução em cura porque não é doença. Mas uma boa terapia vai ajudá-lo a viver melhor. Tá certo? No domingo que vem, às 19 horas, aqui no canal Mente Quântica e aqui no Psi Elias Pereira, nós vamos conversar um pouco sobre aborto. E você está convidado para estar lá conosco. Beleza? Um forte abraço para você, um beijo no coração, aqui no Psi Elias Pereira, de quem eu vou já me despedindo.